Olá, sejam bem-vindos para mais uma edição do TRT Entrevista. Sempre bom poder falar com você, deixar você muito bem atualizado com as informações da Justiça do Trabalho. Eu sou Cleide Coelho, sempre um prazer poder falar contigo aqui pela internet e também pelo rádio em 104.3 TRT-FM. Bom, hoje nós vamos falar sobre cargos de confiança nas empresas, os seus direitos, os seus deveres e os conflitos, mais comuns na Justiça do Trabalho. Aqui no estúdio comigo, a juíza do Trabalho da Bahia, a doutora Carolina Guerreiro. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Cleide. Estou muito feliz em te receber aqui para poder falar sobre um assunto importante demais e que muita gente que está nos ouvindo, nos assistindo agora também pode estar com essa dúvida e a gente vai estar contribuindo também com a população nesse momento. Bom, para a gente poder começar, eu gostaria de perguntar já para a senhora, toda pessoa, doutora, que tem a função de chefia, ela é considerada um trabalhador de cargo de confiança? E quais seriam essas características do cargo? Depende. Hoje em dia, a gente tem muitas empresas que utilizam denominações de chefia e a pessoa não necessariamente exerce funções típicas de um empregado em cargo de confiança, né? A gente vê, às vezes, uma estrutura de 10 empregados numa empresa, metade é líder, supervisor, coordenador, e não necessariamente as atribuições dele dizem respeito ao que a lei considera como cargo de confiança. O cargo de confiança, para ele ser caracterizado legalmente como tal, o empregado precisa ter poderes de mando e gestão. O que significa isso? Ele é uma pessoa que se destaca ali naquele grupo. Ele é o próprio representante do empregador. O grupo o vê como chefe e ele tem poderes para coordenar as tarefas, para aplicar penalidades, para mudar eventualmente a função de alguém, para sugerir uma demissão ou até mesmo aplicar essa demissão. Então, é um empregado diferenciado dentro daquele grupo. Tá, agora, muita gente tem essa dúvida, inclusive, eu acredito que a nossa audiência deve estar o ouvido ligado aí no rádio, porque existem realmente cargos de confiança, mas tem um valor mínimo para que a pessoa que ocupa esse cargo de confiança tem que receber a mais? Assim, ainda é sobre remuneração, tá? O que a lei prevê sobre essa questão de horas extras? Tem um horário, tem a remuneração que é padrão? Como que funciona isso, doutora? Sim, a lei estabelece que o cargo de confiança típico, verdadeiro, o empregado recebe, além do salário dele, um acréscimo de pelo menos 40%. Então, seria uma gratificação pela função que ele desempenha de gerência em relação aos outros empregados. E em relação à jornada de trabalho, a lei retira esses empregados do capítulo da duração do trabalho. O que significa isso? Ele não tem direito ao pagamento de horas extras, Considera-se que ele está à disposição do empregador. Recentemente, inclusive, o Tribunal Superior do Trabalho fixou uma tese muito relevante em um precedente vinculante para dizer que, apesar de não ter direito ao pagamento de horas extras, esses empregados eles têm direito ao repouso semanal remunerado, que é o que a gente chama coloquialmente de domingo ou dia da folga, Apesar de não receber horas extras, ele tem esse direito ao descanso para preservar o direito ao lazer que todos temos constitucionalmente assegurado. Até também para poder resguardar o trabalhador, Não está disponível 24 horas. Preservar a saúde mental, o direito à desconexão. Muito bom. Tá. Bom, esse é o TRT Entrevista. Eu estou recebendo aqui no estúdio a juíza do Trabalho da Bahia, a doutora Carolina Guerreiro. A gente está falando sobre um tema muito importante que diz respeito a cargos de confiança em empresas, os direitos, os deveres dessa pessoa. E aí a pergunta é o seguinte, doutora, quem ocupa cargo de confiança pode perder esse cargo e os benefícios também que esse cargo traz a qualquer momento? Porque tem gente, por exemplo, que eu sou cargo de confiança aqui nessa empresa e aí o empregador resolveu que, não quero colocar outra pessoa no seu lugar. Quero manter esse empregado aqui, que era o antigo, cargo de confiança, mas quero substituí-lo, colocar uma outra pessoa ali para exercer essa função de confiança. Como que fica essa situação? A resposta também é depende. Depende, As relações de trabalho são muito complexas, então cada caso envolve as suas peculiaridades. Uma pessoa, por exemplo, pode estar exercendo um cargo de confiança e eventualmente ficar doente e precisar ser afastada desse cargo para uma função que não exija tanto da sua saúde, por exemplo.
ou não foi colocado no cargo de confiança, mas não correspondeu em termos de produtividade, de perfeição técnica, não houve uma identificação da equipe com aquela pessoa como líder, e ele sim pode voltar para a posição anterior, e nesse caso ele perde a gratificação de função. Então, é possível, mas depende do caso em concreto, porque não pode ser de uma forma abusiva, tem que ser respeitados todos os direitos básicos do trabalhador, para que também não seja usado como uma forma de retaliação, nenhuma manobra do empregador em relação ao empregado. De constrangimento também, né? Constrangimento. É, verdade. Bom, e em relação a cargos de confiança, ainda falando do tema, a senhora já tem uma experiência na magistratura, já está há alguns anos na magistratura. Eu queria que a senhora dissesse para a gente quais os principais conflitos entre empregador e empregado que chegam também na Justiça do Trabalho. A senhora poderia elencar para a gente aqui esses principais pontos, esses conflitos, por favor? Basicamente, a duração do trabalho, ou seja, o direito às horas extras. Por quê? Como esses empregados eles estão excluídos do capítulo das horas extras, a maioria dos conflitos que traz esse tema é para desconstituir esse cargo de confiança. Demonstrar que, na verdade, ele não tinha poderes de mando ou de gestão, ele era um empregado como outro qualquer, ou era apenas um cargo meramente técnico, que não se distinguia dos demais, e com isso o pedido, a pretensão é de pagamento de horas extras. Quando envolve cargo de confiança, basicamente, a gente teria aí a grande maioria de ações buscando a sua descaracterização e o direito ao pagamento de horas extras. E tem que ser formalizado, doutora? Por exemplo, eu tenho um cargo de confiança, sou supervisor de algum... Tem que ser formalizado isso, esse cargo de confiança. Como que funciona? Não necessariamente precisa ser escrito, né? Mas pode ser verbal. Mas nesse caso a prova vai ser um pouco mais difícil, né? Ele fica caracterizado com a promoção, com o registro em carteira, com o pagamento do percentual a mais de 40%, a distinção salarial. Então, assim, existem casos em que não há essa formalização, mas diante de todo o conjunto das provas é possível demonstrar que aquela pessoa passou a exercer essa função de cargo de confiança. Maravilha. Bom, chegamos ao final do nosso TRT Entrevista. Recebemos hoje aqui no nosso estúdio a juíza do trabalho, a doutora Carolina Guerreiro, falando sobre cargos de confiança nas empresas, os seus direitos, deveres e conflitos mais comuns na Justiça do Trabalho, o que a Justiça do Trabalho tem julgado esses processos judiciais. Doutora, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui, uma honra te receber. Imagina, eu que agradeço, Cleide. É sempre um prazer estar aqui nesse tribunal maravilhoso, do qual eu fiz parte e sempre amo retornar para rever os meus amigos. Imagina, a gente fica muito feliz em te receber e é isso. Lembrando que você pode ver e rever esse bate-papo a qualquer momento nas nossas redes sociais de forma gratuita, @TRT Mato Grosso. Por enquanto a gente fica por aqui e até uma próxima. Tchau!